programa desta semana segue debatendo o que pode ser encarado como um encontro mais evidente e didático entre o desenvolvimento social e ambiental. Estamos falando de saneamento básico com a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da SOS Mata Atlântica, e com o Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil. Acompanhe a partir de agora a segunda parte desse programa. Agora, Malu, está se falando de uma revolução. Então, o que vocês estão sugerindo é que precisa acontecer uma revolução do ponto de vista do tratamento, do reconhecimento do saneamento básico como uma questão de saúde, uma necessidade. Por que essa revolução não acontece? Quer dizer, deve ser inúmeros fatores, mas fundamentalmente. Eu acho que o essencial é que a sociedade não priorizou isso. Não cobra? Não cobra. Você veja que a gente tem uma pesquisa recente da última eleição para presidente da República e para os governadores, que o saneamento básico nas regiões sudeste, que a gente tem melhores indicadores, era o 8º item de prioridade. Na região sul do país, era o 12º. E nas outras, norte, nordeste e na região central, sequer aparecia. As pessoas pedem segurança, emprego, estrada, mas não pedem saneamento, porque você acha que de uma forma mágica você abre a torneira na sua casa e dá descarga e fica com a consciência limpa e a vida tranquila, né? Quer dizer, a gente não associa os investimentos em saneamento à saúde pública, à nossa cultura, né? Veja que a contaminação, como a gente disse aqui, ela afeta não só a nossa qualidade de vida, mas a nossa relação cultural com o ambiente. Quem no Brasil aprendeu a nadar em rio? Quem pode se desfrutar de nadar num rio, pescar em rios urbanos? Ninguém. Nós não temos uma cidade no país onde os rios urbanos têm uma condição de balneabilidade, de lazer, né, e de usos múltiplos. Infelizmente, todos os rios urbanos estão comprometidos com uma qualidade de água regular e a gente está ficando sem água. Então, como agora passa a ser essencial, não tem mais por onde sair, eu acredito que isso vai ganhar um ritmo acelerado. Nós temos excelentes universidades, temos tecnologia, temos uma legislação de primeiro mundo, é só cumprir a lei. Posso complementar? Por favor. Acho que isso é um ponto fundamental. 2 pontos que a Manu tocou que são fundamentais e são um foco do Trata Brasil. Conscientizar o cidadão de que isso é um problema dele, porque ao não apontar isso como prioridade, a gente acaba passando uma carta em branco de que não precisa fazer agora, e muita autoridade fala, para que eu vou fazer isso se o meu eleitor não está cobrando? Mas quem é que tem que conscientizar e como? O setor tem que conscientizar, as ONGs como as nossas têm que conscientizar, a grande mídia está fazendo esse papel muito importante de conscientizar, porque como a Malu colocou, qualquer pesquisa que se fizer dá a saúde em primeiro lugar. Só que o cidadão não entende que aquele esgoto passando na porta é o que leva o filho dele para o hospital. É uma questão de saúde. Exatamente, então isso precisa ser informado. Então a gente tem essa grande mobilização para tentar transformar isso num tema relevante. Depois, essa questão dos rios. A gente olhou sempre os rios como uma forma de se desfazer do esgoto. Então, a gente aperta a descarga, acha que o problema foi resolvido. Na verdade, o problema começou ali. Para o coletivo, o problema começa ali. Então, a gente ainda olha muito do ponto de vista individual. Se o esgoto não está afetando a minha casa, não é mais meu problema. A Baía da Guanabara é um grande exemplo. Teremos Olimpíadas daqui a pouco. E o estado daquela Baía da Guanabara está deplorável. Você imaginar provas de vela, velejadores do mundo inteiro navegar naquelas águas. Isso é fruto do quê? Falta de saneamento básico na Baixada Fluminense, os rios carregam todo o esgoto na Baía da Guanabara. Então isso, além de tudo, é um problema de imagem, um problema do país. Nós vamos passar uma imagem muito ruim para fora. Eu só queria complementar que quando a gente fala, o cidadão tem que exigir, as ONGs têm que falar, nós temos que mudar comportamento e o cidadão tem que fazer pressão, porque os políticos só agem por pressão, fica cômodo também. Nós temos Ministério Público e tem legislação. Então, é criminosa a atitude de prefeitos ou de governos que incentivam invasão em áreas de manancial, ocupação em beira de rio em área que era de preservação permanente e que colocam
o voto na frente da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas. Então sempre foi uma moeda de troca no Brasil. E isso é crime. Você colocar pessoas para morarem em lugares sem saneamento, sem tratamento de esgoto, sem coleta de lixo eficiente, é um crime e precisa ser punido. Então essas pessoas precisam ir para a cadeia. Muito bem, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, voltamos já. Você fica agora com as notícias do dia no Band News. Até já. A gente moramos aqui na Zona Oeste, na Vila Nova Esperança. Essa comunidade enfrenta muitos problemas. O saneamento básico, principalmente, a saúde, muitos focos de dengue. Tem casas aí que moram em áreas de risco, que está aí debaixo, em cima de esgoto. Esse bairro, quase todo, ele não tem saneamento. O que nós tem aqui é água e luz. Nós paga esse esgoto há 14 anos sem ter. E, cara, 200 e pouco, 300. E tem a rede, mas não funciona. Essa rede que nós temos anterior, ela não está conectada na rede nova. Então essa é a causa nossa aqui. Está feito praticamente pela metade. O esgoto corre na rua, para dentro do corguinho lá embaixo. Tudo misturado aqui, é esgoto com barro e ali por diante. Você vê, ó, cai aqui dentro, ali, ó, é estourado, vai embora para a rua. Não tem caixa. Essa água aqui é água que vem das guias, sarjeta, da chuva, mas as condições que ela recebe. Água de lavanderia, de esgoto, de pia, tudo é aqui dentro. Tinha que estar separado, tá tudo junto. É muita fezes, lixo, porque algumas outras partes estão feitas, outras não. Teve doente, foi parar no hospital com diarreia, vômito, não pode trabalhar, fica de cama, pede serviço, às vezes é mandado embora. E principalmente nessa agora de época de dengue, que nós estamos com mais de 80 casos aqui, só numa rua, 50 casos de dengue. As crianças vão direto para o hospital com vômito, com diarreia, febre, aí a creche manda embora para casa porque a criança está doente. Essa história é que fez eu me envolver como representante de moradores, porque eu sempre gostei de ir nas reuniões mensal da subprefeitura. Eu faço porque é importante, não tem, é sem lucrativo nenhum. E sou conselheiro municipal, que aqui eu estou sendo cobrado e pressionado pelos moradores, para que seja o melhor para a comunidade. Aquela água toda que passa lá é aquela que vocês estão vendo ali. Ela vem sair aqui. Para que aquilo seja conectado numa rede que nem essa que está sendo aqui, ó. Você está vendo que não tem água? Só tem a água da filtração. A gente está no final dos barracos da Vila Jaguari aqui, que tem uns barracos em cima, que era de risco, que está em cima do esgoto, que não tem esgoto nenhum fechado aqui, tudo é aberto. Então, um risco de doenças, de dengue, de leptospirose, de diarreia, vômito. As crianças estão tudo com problema de coceira no corpo, alergia, que vão para a creche, eles mandam embora, que é para levar no médico, eles estão até com febre. E é muitas crianças, não é pouca. PV é onde vai fazer o tratamento da água de esgoto para águas pluviais. A água pluviais corre nesse córrego e a água de esgoto vai nesse. Aí eles vão pegar a água de esgoto, jogar na rede e a água pluviais corre nesse córrego normalmente, que nem está essa tubulação aí. Está misturada, Desde lá, nosso repasso lá da nossa comunidade vem dessa forma. Vai para todo canto, piscinão, vai para o Tietê, isso aí é uma água toda misturada.
O que mais eles falavam nas reuniões sobre esse poluimento do rio, que é o que o governo se preocupa, né? Mas como a questão é muita, eu acho que é difícil ser concluído isso tudo. Bom, o importante mesmo é a Sabesp tomar providência desses esgotos abertos lá embaixo, que essas crianças estão adoecendo, e tomar providência dessas pessoas que estão em cima daqueles barracos ali, para fazer o esgoto, pelo menos que as pessoas tenham uma casa digna em cima e para elas não ficar doentes. O que não pode faltar é o apoio da Sabesp, para que dê uma finalização de um bom tratamento, que aqui necessita, porque a gente paga. Olha, só para rechear um pouquinho mais com dados aqui, essa comparação que vocês fizeram do saneamento com outras, que seriam outros setores da vida brasileira. Por exemplo, a diferença de aproveitamento escolar entre crianças que têm e que não têm saneamento, acesso ao saneamento é de 18%, era mais ou menos o que o Edson mencionava. 11% das faltas no trabalho se devem à ausência de saneamento para o trabalhador. E aqui mais um aspecto, a cada R$1 gasto em saneamento, são economizados R$4 no sistema de saúde. É um pouco de tudo isso que tanto a Malu quanto o Edson vem mencionando. Está no conjunto da vida das populações brasileiras, em cada esquina que se dobra, cada torneira que se abre, sem qualquer espécie de trocadilho. Daí me vem a ideia de lhe perguntar o seguinte, Malu, a pobreza no Brasil, em certa medida, vem sendo reduzida, os índices pode-se verificar isso. Será que aquelas populações, aquelas famílias, aquelas comunidades que não têm acesso ao saneamento, estão sendo consideradas menos pobres ou em que ponto dessa curva que elas vão passar a se situar? Olha, se a gente for ver quem tem acesso, por exemplo, à Bolsa Família, não está embutido no valor da Bolsa Família o custo da água tratada. Então essas pessoas continuam vivendo a exclusão hídrica. Né? Em que momento elas vão deixar de ser menos pobres? No momento em que elas tiverem uma vida digna. E uma vida sem saneamento, sem acesso aos serviços de saneamento, ou seja, uma vida que não tenha segurança de saúde ambiental, não é uma vida digna. Não adianta você ascender as pessoas a bens de consumo, a consumir produtos a uma determinada cesta básica que não tem água tratada. Né? E a adquirir um imóvel, uma casa, que ela vai ficar 20, 30 anos pagando, que não tem tratamento de esgoto. Mas, então, nós estamos caminhando num Manaus meio sem rumo. Né? Tá faltando aí integrar esses serviços. O planejamento urbano, a habitação, o sistema, a infraestrutura, com a questão do saneamento. Ele não pode ficar em caixinhas no Ministério das Cidades ou na competência de um município. Você veja que em regiões metropolitanas, por exemplo, um rio como o Tietê, ele passa por 88 municípios. O que adianta São Paulo entrar no projeto de despoluição do Tietê se Guarulhos levou 30 anos para entrar? E o esgoto de Guarulhos passa pela marginal de São Paulo. De São Paulo cai em Pirapora do Bom Jesus, que é uma cidadezinha pequena, recebe toneladas de esgoto de outras cidades por dia. Quer dizer, na gestão da água, das bacias hidrográficas, não adianta, a natureza não segue o limite político-administrativo. Então tem que ser integrado. E isso é diferente nos países que despoluíram grandes rios. Por exemplo, a despoluição do Tâmisa, do Reno, a despoluição da Bahia, de Tóquio. Quando se estabeleceu uma prioridade, vamos despoluir, não interessa se tem governo federal, estadual, municipal, se a indústria X ou Y usa mais ou menos água. Todos assumem esse pacto. É isso que está faltando aqui no Brasil para a gente virar essa página vergonhosa desse retrato. No caso do nosso Rio Tietê, aqui não teve uma mudança agora também de planejamento para se voltar ao que se pretendia antes, pelo menos? Teve uma mudança e eu acho que esse é o grande acerto do projeto de despoluição do Tietê. O projeto de despoluição do Tietê ele foi concebido em 1991, começou em 92, 93, em módulos. Então ele pode ser sendo executado na medida em que as populações vão crescendo, que os usos vão mudando, né? E no início, nos primeiros anos, na primeira década, ele teve mega obras, que era a cultura do país, né?
mega estações de tratamento de esgoto, gigantescas redes coletores que são túneis como o metrô, por exemplo, de esgoto. E agora ele passa a atuar no pequeno córrego, no bairro, com pequenas estações compactas. Isso é uma mudança de tecnologia que vai trazer um ritmo muito mais acelerado, muito mais integrado, que pode ser que nos traga condições de chegar em 2018 à tão almejada universalização em São Paulo. Então está dando um resultado Pelo bacana. que a gente monitora, está andando, podia estar num ritmo melhor. A gente ainda tem esse desafio de municípios que são operados pela Sabesp e municípios que não são na região metropolitana de São Paulo. Ainda 7 grandes municípios têm seus serviços autônomos e esse projeto é a cargo do governo do estado. Então precisa ter aí um pacto. Mas como aqui a coisa pega em São Paulo, porque falta água, agora eu tenho a impressão que vai deixar de ser compromisso de um ou outro governo e vai passar a ser necessidade para todos. Porque a gente vai precisar desses rios, dessas águas que hoje estão indisponíveis, como a Billings, por exemplo, para suprir a nossa falta de água. Não dá para ir brigar com os outros estados e buscar água cada vez mais longe, num custo muito alto. A gente vai ter que fazer o que fez, por exemplo, Nova York, que investiu em pagamento por serviços ambientais, pagou para proprietários de áreas de manancial para não fazerem nada a não ser manter mata para conservar água. Se a gente fizesse isso aqui no entorno da Billings, da Guarapiranga, do sistema Cantareira, nós teríamos uma situação mais confortável. Mas dá tempo de fazer ainda, porque a imagem que a gente vê ao redor dessas represas é terrível, praticamente já sem chance de... Vai ter que dar. Você veja que a Europa, por exemplo, hoje fala em renaturalização de rios. Não tem jeito, que é desocupar e recompor como era a natureza há 2, 3 séculos atrás. Porque não tem, né? Você não produz água. A água é a mesma no planeta desde que o planeta se formou nessa formação que a gente conhece. Então a gente vai ter que aprender a renaturalizar, desconstruir espaços ocupados de forma irregular, e as cidades se redesenham muito rápido. Você veja o Japão, você passa numa cidade muito e de repente rápido. Já é outra. São Paulo também está ficando assim. Né, o Rio de Janeiro, as grandes cidades, você consegue construir torres, sistemas viários, por que não consegue desconstruir áreas ocupadas de forma irregular, onde você condena populações, aquelas tragédias anunciadas, né? É vontade política. É vontade política. É porque às vezes o que não está imediatamente diante dos olhos dessas populações, elas não se dão conta de que vai ser um prejuízo ou, no mínimo, um problema grave a ser enfrentado mais adiante, né? A gente retoma daqui a pouquinho, vamos fazer o nosso último intervalo nessa edição e você fica com as manchetes do dia no Band News. Até já! De volta com o Capital Natural, o programa hoje fala de um assunto que pode ser encarado como um encontro mais evidente e didático entre o desenvolvimento social e a preservação ambiental. É aqui, falando de saneamento básico, que conseguimos demonstrar com mais clareza como o desenvolvimento humano, também econômico, de toda uma sociedade, estão atrelados à preservação e até melhoria ambiental. Estamos falando sobre o tema com a jornalista Maria Luísa Ribeiro e com o senhor Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil. Eu queria pegar um aspecto que é o da mudança do clima, para vocês já falaram aqui da questão da água e da necessidade de saneamento e nas diferentes regiões do Brasil, diferentes necessidades. Ainda há desperdício, digamos assim, no uso da água, no melhor uso possível da água, Edson? Como é que você está vendo isso? Pensando, claro, no saneamento básico. Muito. Ainda desperdiçamos muita água. A gente tende a sempre cobrar que o cidadão faça a sua parte, e é importante, porque você tem uma ideia, as Nações Unidas dizem que com 110 litros de água por dia o cidadão vive com dignidade. Nós usamos 160 litros aqui em São Paulo, 240 no Rio, então a gente usa muito mais água do que deveria. Mas tem um problema muito grande, que é o problema das perdas nos sistemas de distribuição de água, ou seja, a água potável antes de chegar nas nossas casas. A média é quase 40% da água potável é perdida por vazamentos ou por roubo de água no Brasil. 40% é um número alarmante. Alarmante. Se a gente pensar em Tóquio, que é 5%,
Se você pegar países da Europa que é 7%, então 15% seria um nível razoável no Brasil. Nós estamos em 40%. São Paulo está perto de 30%. Rio de Janeiro mais do que isso. Então, quer dizer, são volumes enormes de água perdidos por redes antigas, por vazamentos, obras mal feitas, também áreas irregulares, onde o cidadão muitas vezes não paga pela água e usa muito mais do que deveria. Quer dizer, nesse momento de escassez hídrica, como a Malu colocou muito bem, tudo isso ajuda, né? O combate mais efetivo às perdas, a questão das áreas irregulares, o que fazer com essas famílias que moram lá, a questão do uso indiscriminado que a gente como cidadão estamos aprendendo o uso da água como 50 anos atrás se ensinava na escola, né? Que o planeta é água, que 3/4 do planeta é água. Isso embute na gente uma noção de que você pode fazer o que quiser, que a água sempre vai estar lá. Isso não é mais verdade. Então o desperdício ele é muito grande, mesmo antes de chegar na nossa casa, e aí as empresas de água e esgoto precisam fazer o seu papel, e depois que chega na nossa casa, a gente precisa aprender a usar mais conscientemente a água. Aí, pegando um gancho do que a Malu falou no bloco anterior, essa transferência de renda para a população de mais baixa renda também pressiona a questão hídrica, porque são mais máquinas de lavar roupa, mais máquinas de lavar louça. Então, isso tudo aumenta o consumo de água. Então, essa transferência de renda também tem que ser acompanhada pelos órgãos ambientais, porque também aumenta a pressão hídrica. É onde também se encontra, então, uma vez mais, as necessidades sociais, econômicas e ambientais, né? Agora, a Malu estava mencionando a questão das mudanças climáticas e as exigências maiores, como o próprio Edson menciona, para suprir as necessidades das populações. E vai haver necessidade de mais tecnologia também, não? Sim, isso é extremamente importante, que as nossas universidades, nossos legisladores se atentem para essa questão das mudanças climáticas. Os eventos climáticos extremos, como as secas que a gente teve agora, os temporais, as tempestades, elas impactam diretamente a gestão da água. Na água que a gente sente, quer seja por seca, né, ou por enchentes. As enchentes são águas extremamente contaminadas, extremamente poluídas. Depois de uma enchente, você vai ter uma ocorrência de uma centena de doenças que levam a internações hospitalares, né? Mais de 70% das internações hospitalares no Brasil são decorrentes de falta de tratamento de esgoto. Agora, uma coisa que vai ser importante, por exemplo, é que a gente deixe de dar descarga com água tratada. Hoje as nossas descargas são com água potável. Isso é um desperdício. Em vários países do mundo você não faz mais isso. Quer dizer, são mudanças de tecnologia, de design da arquitetura, da construção civil, mudanças de código de postura, que vão trazer resultados muito significativos. Aquela pequena mudança de dar descarga com a válvula hidra, né? Para essa caixa acoplada pequena, já reduziu em muito o consumo de água nas grandes cidades. E são mudanças de comportamento que a gente sequer nota, né? Essas torneiras inteligentes, as lâmpadas mais eficientes, a máquina de lavar roupa, que você pode reutilizar a água depois, a lava-louça, trazem conforto e trazem sustentabilidade. Então, nós vamos ter que ingressar nisso e talvez até ter um imposto diferenciado para produtos que têm uma menor pegada hídrica, para produtos que são mais sustentáveis, né? Se a gente pode reduzir o imposto de carro para aumentar o consumo e etc., por que não para produtos sustentáveis? E você veja que absurdo, uma obra de saneamento básico, uma obra para tratar esgoto, paga o mesmo imposto que uma cerveja. Se ela é uma obra de utilidade pública, uma obra social, essencial, por que ela tem que ser taxada como um consumo supérfluo? Quer dizer, a consciência se faz necessária junto ao cidadão que consome a água, mas também se faz necessária junto aos legisladores, exatamente para multiplicar, né, para ampliar digamos assim, o eco dessa necessidade de conscientização. O setor luta há anos para que o PIS/COFINS, são 2 bilhões de reais por ano, voltem do governo federal para alimentar o setor de saneamento. Nós, como Trata Brasil, defendemos essa ideia desde que isso seja comprometido com metas de melhoria e tal, mas é um dinheiro importantíssimo.
Quer dizer, o governo federal isenta tudo, celular, carro, etc., mas o saneamento continua sendo taxado como se fosse um supérfluo. Quer dizer, esse tipo de absurdo é que precisa mudar, né? Porque a gente tem que olhar um país pobre, com doenças da Idade Média, com pouco recurso e não consegue usar o pouco recurso que tem para os desafios, pouco recurso para o desafio que o país tem. Não prioriza, né? Não prioriza. Então, isso tudo é importante que a gente pense agora, temos eleição esse ano. É um momento crucial da gente, de cada um, na medida do possível, perguntar para o seu candidato. Hoje tem internet, tem os partidos, enfim, temos acesso, formas de perguntar ao candidato ou ao partido qual é a plataforma dele para saneamento. Senão nós corremos o risco de passar mais 4 ou 8 anos, se a pessoa se reeleger, sem nenhuma prioridade. Porque, infelizmente, eles olham o tempo eleitoral, 4 anos. Às vezes, quando ele olha que essa obra vai demorar mais de 4 anos para ficar pronta, o interesse vai a zero. Então, se o eleitor apontar isso na próxima eleição, o Malu colocou bem, se a gente conseguir que o saneamento fique entre os 5 pontos mais importantes na hora de eleger um candidato, isso vai mudar rapidamente. Isso, agora, se a gente continuar não priorizando na hora de eleger um candidato, a tendência é isso ficar mais para frente. Eu ia sugerir a vocês que relacionassem para a gente os principais desafios para a universalização do serviço. Acho que já está mais ou menos colocado aqui por vocês dois. Então, eu quero aproveitar, porque a gente já está... A essa altura, já o Capital Natural está se caminhando para o encerramento dessa edição. Eu queria colocar aqui o pensamento do indiano Amartya Sen, ele que é Nobel de Economia, e diz o seguinte: desenvolvimento é a garantia das condições ou das liberdades para que cada cidadão possa realizar plenamente o seu potencial, o seu projeto de vida. Eu quero colocar esse tema para vocês comentarem já num formato de considerações finais de vocês para esse nosso encerramento. Malu? Olha, e é importante, para complementar esse pensamento, que as nossas atitudes, elas impactam hoje e agora o ambiente em que a gente vive. E reverter, despoluir, investir em recuperação, às vezes vai levar mais 2 ou 3 gerações para que esse benefício possa ser sentido. Então, a gente tem que mudar comportamento agora, para que as futuras gerações não sofram como a gente vem sofrendo, com essa baixa qualidade de vida, e que a gente possa ter uma vida mais digna e mais confortável no Brasil. Vamos colocar a água na agenda política dos candidatos, mas na agenda nossa, do cotidiano. Não é só quando falta que a gente vai lembrar, não é só quando a coisa ultrapassa os limites do que é saudável que a gente vai protestar, né? Vamos exercitar a nossa cidadania no dia a dia, que sabendo usar os recursos naturais a gente vai ter uma vida melhor. E não é tão difícil assim, convenhamos, não é? Não, pequenos não é. Gestos dentro de casa, na pia da cozinha, no banheiro, já ajudam pra caramba, não é? Ajudam, as entidades estão aí para isso, o brasileiro é muito participativo, é muito aberto à mudança de comportamento. A gente só precisa tirar as máscaras e reconhecer que somos corresponsáveis e que a gente precisa mudar, né? Se os outros conseguiram, a gente vai conseguir também. Edson. Eu acho que a gente luta a vida inteira para deixar uma vida melhor para os nossos filhos, né? A gente tenta construir um patrimônio para que eles tenham algo no futuro, a gente tenta dar uma boa escola, um plano de saúde quando a gente pode. Então a gente faz a vida inteira, a gente luta para que os nossos filhos, netos tenham uma vida melhor do que a gente teve. Só que a gente esquece que a gente está entregando um meio ambiente pior do que a gente teve. Então esse pensamento é muito importante, que a gente reflita sobre ele, de que cada um tem o seu papel. Para a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, não é só um mundo com mais recursos financeiros, ou bens, ou tecnologia. Quer dizer, o que adianta você ter um celular de última geração se você vai morar num lugar poluído, se você tem uma condição de vida pior? Então, se a gente pensar que quem vem por aí precisará de um mundo minimamente bom para viver, a gente vai entender que o papel de cada um é muito mais importante do que a gente imagina, né? Não basta deixar para alguém fazer. Se a gente conseguir mudar a nossa casa, já faremos muito. Então, me cabe aqui agradecer. Trata Brasil está à disposição, fico sempre aí à disposição para qualquer debate. Eu que agradeço a presença de vocês. O programa dessa semana fica por aqui.
Eu quero agradecer uma vez mais a presença dos nossos dois convidados, a jornalista Maria Luísa Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas, projeto do SOS Mata Atlântica, e também ao Edson Carlos, que é químico industrial, veja só, de formação e é presidente do Instituto Trata Brasil. Convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou Guto Abranches, até o próximo programa.